Sabe, irmãos, eu vi na melodia do violão, né, e essa parte da música que diz: só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. A palavra nos diz que o sangue de Cristo reconciliou todas as coisas com Ele mesmo, sobre a terra e sobre os céus, e nos deu livre acesso novamente ao Pai. Você pode repetir essa frase novamente? Queremos seu nome? Queremos o teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pai, nós te louvamos essa noite. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te alegramos nessa noite, ó Pai, por podermos estarmos aqui, ó Pai, como igreja reunidos em teu nome. E a tua palavra nos garante que tu estás presente, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Realmente o Senhor é muito bom. Uma das coisas que o salmista diz na tua palavra, Senhor, é que nós devemos provar e ver a tua bondade, Senhor. E eu te apresento nessa noite esse culto, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque você é quem ministra os corações. Você é quem nos dá a direção correta, o norte certo, para aquilo que o Senhor irá trazer nessa noite. E eu deixo você, Espírito Santo, livre para ministrar as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, louvor. Poder sentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Como nós sabemos, estamos tocando em algumas matérias, né, do Centro de Cura. E nessa noite eu vou falar um pouco sobre liberdade em Cristo. Não é isso? Então, cria expectativa, abre teu coração. Amém. O Centro de Cura, amém, tem levado muitas pessoas a provar daquilo que elas têm por direito, que é saúde divina. E também tem levado muitas pessoas a reconhecer que Deus é bom. Amém. Que Deus, ele não coloca doença e nem enfermidades. Na verdade, Deus é um Deus de saúde. Amém? Glória a Deus. Então, crie expectativa nessa noite, que nós iremos tocar em alguns pontos, será maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aqui comigo. No Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8. Todos já acharam? Só falta eu, né? 8, verso 36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. A liberdade, irmãos, é uma das características fundamentais do reino de Deus. Por isso que o ser humano ele foi criado com um livre-arbítrio. Amém? Por quê? Porque a liberdade, irmãos, ela dá ao homem a condição dele desenvolver a sua fidelidade plena ao Senhor, com o seu coração. Por exemplo, hoje, nós, por não vivermos dentro da realidade que existe em outros países de guerra, de conflito entre povos, nós não temos exatamente a noção do que é ser um prisioneiro. Um escravo dentro desse contexto de vida. Por quê? Porque hoje a nossa realidade é completamente diferente aqui no Brasil. Então, irmãos, isso nos leva a entender, à luz das Escrituras, que se a palavra nos diz
que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para a luz e a verdade, a palavra ela está nos revelando que aquilo que Deus tem reservado para nós na pessoa de Cristo, aleluia, é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós provamos no passado sem Ele. Por quê, irmãos? Porque hoje nós frutificamos para a vida e não para a morte. A palavra nos mostra que hoje em Cristo, aleluia, nós temos o direito de provar de liberdade e não de cativeiro, que era uma realidade que nós vivíamos no passado. É maravilhoso, não é? Tudo está nas Escrituras. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 25, daqui a pouco a gente vai folhear um pouco a Bíblia. A partir do verso 8 em diante, essa passagem fala sobre o ano do jubileu. Não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto. O ano do jubileu se encontra no livro de Levítico, capítulo 25, a partir do verso 8 em diante. A palavra nos mostra que era, na velha aliança, um tempo de libertação e restauração para o povo de Israel. E essa passagem, irmãos, ela nos revela que nessa época, nesse ano do jubileu, os escravos, eles eram libertos. Eles saíam debaixo do jugo dos seus senhores e voltavam para as suas casas, para as suas famílias. Era um tempo, irmãos, era uma época de grande esperança em Israel. Principalmente para aqueles que tinham perdido algo. Por quê? Porque no jubileu, irmãos, os bens antigos retornavam para essas pessoas. A palavra nos diz que nesse ano, que foi estabelecido por Deus na velha aliança para o seu povo de Israel, todos os bens eram restaurados e todas as dívidas eram perdoadas. Isso quer dizer algo. Amém. Aleluia. Essa festividade que Deus estabeleceu na velha aliança para o seu povo, ela acontecia, está escrito, nesse mesmo capítulo, Levítico capítulo 25, que ocorria no 50º ano, ou seja, de 50 a 50 anos, em Israel tinha, amém, essa festividade, o ano do jubileu. E a palavra nos mostra, irmãos, que esse ano ele era profético. Ele apontava para a plenitude dos tempos, a graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A graça do Senhor, se referindo ao Messias. E hoje nós estamos falando sobre liberdade em Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Então, o ano do jubileu, irmãos, era um ano profético. E ele apontava para esse favor de Deus para a humanidade. Amém? Para a sua graça. E o interessante é que, se você olhar no livro de Lucas, no capítulo 4, isso mesmo, a palavra nos mostra que a primeira pregação de Jesus, no início do seu ministério aqui na terra, ele confirma a chegada do favor de Deus para a humanidade. Quando ele diz diante de todos, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para. Aleluia. Abra aqui comigo em Lucas, que eu quero te mostrar algo. Lucas capítulo 4. Aleluia. Glórias a Deus. A partir do verso 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia. Observe, irmãos, que essa passagem nos mostra que era de costume de Jesus estar na sinagoga. Sinagoga, irmãos, era a escola do judaísmo, onde ele estava constantemente estudando sobre ele mesmo. E a palavra diz que era de costume todos os sábados ele estar nesse ambiente. Mas nesse dia foi diferente.
A palavra diz que ele se levantou para ler. Entregaram em suas mãos o livro do profeta Isaías, e ele abre o livro, como ele era familiarizado com o livro, ele não fez assim. Não. Ele sabia o que estava fazendo. Só acha quem procura, irmão. Entregaram o livro na mão de Jesus e ele começou a folhear. E até que achou essa passagem e a citou publicamente para todos. E quando ele terminou, ele fecha o livro, entrega ao assistente e se senta novamente. E todos na sinagoga passam ali a observar. Eu vejo essa cena, irmão, Jesus sentado, todo mundo olhando para ele, e diante daqueles olhares, cabra macho, disse, hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Com essas palavras, irmão, Jesus revela publicamente a todos que estavam naquele ambiente a chegada do favor de Deus para a libertação e restauração do homem caído. Aleluia! Aleluia! Eita, coisa linda! Isso já era algo, irmãos, que acontecia na velha aliança, mas de uma forma provisória, no tempo do jubileu. E em Cristo aconteceu de uma forma definitiva. Aleluia! Diga assim, eu estou na graça. Glória a Deus. Abra aqui comigo, eu gostaria que você abrisse aqui. É tanta informação, Senhor, mas vamos lá. Em Gálatas capítulo 5, deixa eu beber uma água aqui. Gálatas capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Está escrito assim na sua Bíblia? Amém? Glória a Deus. Presta atenção aqui. A palavra, irmãos, nos diz que antes nós estávamos debaixo do jugo de escravidão. Por quê? Por causa de um escrito de dívida. Isso fazia com que nós éramos subjugados pela lei do pecado e da morte. Mas a partir do momento que veio a plenitude dos tempos, ou seja, a graça de Deus, a palavra nos mostra que Cristo resolveu se esvaziar da sua glória. E Deus, por sua vez, o enviou para a terra para ele se tornar semelhante aos homens, nascido de mulher sobre a lei. Para que quando isso acontecesse, Cristo ele se tornasse o nosso substituto diante da justiça divina, para ser a nossa propiciação. E o que é, irmãos, propiciação que a palavra nos mostra? O pagamento pelo pecado. Onde Cristo ele se ofereceu como sacrifício expiatório para pagar a nossa dívida e também para levar sobre ele os efeitos da maldição. Olha que maravilha. E de que forma, irmãos, esse sacrifício era realizado? Se você for olhar depois, a palavra nos mostra que no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava 2 animais para esse tipo de sacrifício, que eram 2 bodes, e lançava sorte sobre esses animais. E o animal que caía a sorte seria um animal imolado, onde o sumo sacerdote pegava esse animal, levava para o altar de bronze e o sacrificava. Aquele era o altar de justiça. E depois o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal e levava para o Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca do Senhor. E oferecia aquele sangue como substituto do povo de Israel. Então, irmãos, esse primeiro animal, o bode, ele recebia a penalidade, o castigo sobre ele, em favor do povo de Israel, pelo seu pecado, que era o quê? A morte. E depois que isso acontecia, o sumo sacerdote voltava, pegava o segundo animal, colocava as mãos sobre a cabeça dele e confessava o pecado do povo de Israel. E por que, irmãos, o sacerdote fazia isso todos os anos? Porque isso era uma simbologia de uma transferência de pecado para o animal.
E a palavra nos mostra, depois que ele fazia todo esse ritual com esse bode, que era o bode expiatório, o seu ajudante pegava esse animal e levava para o deserto, para um lugar longe. E essa atitude, irmãos, à luz das Escrituras, significa Deus levando o pecado para longe do seu povo e apresentando o seu perdão. Aleluia. E aqui, irmãos, a palavra nos mostra, diz o seguinte, em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é isso? Para a liberdade. Quando Cristo, irmão, se tornou o nosso substituto no Calvário, a palavra nos mostra, aleluia, glória a Deus por isso, que na velha aliança, por existir diversos, que era da lei, fugiu agora, me deu um branco, preceitos. Quando Cristo, irmãos, ele foi encravado na cruz como nosso substituto, um dos preceitos que existia na velha aliança, que diz no livro de Deuteronômio, que é um livro da lei, no capítulo 21, no verso 23, que maldito é o homem que for pendurado no madeiro. Esse preceito, irmãos, ele se manifestou como juízo sobre Jesus na cruz. E quando isso aconteceu, no corpo de Jesus, ele destruiu o nosso escrito de dívida, a nossa sentença de morte. Aleluia. E quando o preço foi pago, aleluia, a palavra nos mostra, irmãos, que ele derrubou o muro da inimizade e estabeleceu a paz com Deus. Aleluia. Para quê, irmãos? Para que novamente nós pudéssemos ter acesso ao Pai, com plena liberdade. Existe uma música que diz, o véu que separava já não separa mais. Não é assim? Aleluia. Esse era o muro da inimizade. Era algo que nos impedia de entrar com ousadia livremente ao trono da graça. Aquilo que o sumo sacerdote, irmãos, fazia na velha aliança, uma vez por ano, você pode fazer todo dia. O escritor de Hebreus, irmãos, diz que o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós. Para que nós possamos chegar diante do trono da graça. Ei! Não espere a sua mulher, não espere o seu esposo, não espere seu pastor, não espere seu líder. Você já tem livre acesso. Não precisa de nenhum ritual. É apenas entrar com fé ao trono da graça. Aleluia! Eita glória! No Evangelho, irmãos, de Mateus capítulo 6, todos nós sabemos que essa passagem nos fala sobre a oração do Pai Nosso. Que é exatamente o momento onde Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos como eles deveriam orar. E o interessante dessa passagem é que nessa oração, em uma de suas partes, Jesus passa a instruir os seus discípulos a orar dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Não é assim, irmãos? Aí eu te pergunto, qual será, irmãos, a vontade de Deus que foi estabelecida no céu para que Jesus instruísse aos seus discípulos a buscar essa realidade divina, essa vontade para a terra por meio da oração? Será, irmãos, que no céu existe miséria? Existe dor, sofrimento, morte, doenças e enfermidades? Aleluia. Porque, vamos ser realistas, pedir a Deus, irmãos, para estabelecer algo aqui na terra que já existe, não tem nenhum sentido. E o que me chama a atenção quando Jesus diz, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu, é que com essas palavras Jesus demonstra que a vontade que foi estabelecida no céu é completamente diferente da que existe aqui. Então isso nos mostra que Deus não tem nada a ver com enfermidade e doença. Amém. Com miséria. Amém. Uma das coisas que Tiago diz para nós como igreja em sua carta, não vos enganeis, meus amados irmãos. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto.
descendo o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Observe que Tiago, abra aqui comigo que eu quero mostrar onde é que está essa passagem. Tiago capítulo 1. No verso 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir. Olha o que a palavra diz: em quem não pode existir. Variação ou sombra de mudança. Observe que a primeira coisa, como instrução, Tiago ele nos traz como igreja, é que nós não devemos nos enganar acerca do caráter de Deus. Uma das coisas que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz aos irmãos: olha, não sejam insensatos, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Se você observar, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, essa passagem ela diz o seguinte, que Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos, mas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Observe, irmãos, que não é apenas salvação que Deus ele deseja para as nossas vidas. Ele deseja também que nós venhamos a nos empenhar a buscar conhecimento. Por quê, irmãos? Porque a busca, irmãos, do conhecimento irá nos trazer a revelação da sua vontade por intermédio de Cristo Jesus. E essa revelação, irmãos, vai trazer para nós segurança. Quando nós se aproximarmos do trono da graça. Confiança em nossas vidas. Só tem confiança, irmãos, em algo quando conhece. Quando conhece. E a palavra nos mostra, irmãos, claramente que nós somos livres. Aleluia. Que aquilo que nos prendia já não prende mais. A palavra é muito clara, irmãos, que o primeiro Adão, ele trouxe para nós, pela sua desobediência, morte, escravidão e maldição. Ou seja, ele nos separou de Deus, nos tornou escravo do pecado e nos submeteu ao império maligno. Mas a palavra também nos fala sobre um segundo Adão, que é Cristo. E esse segundo Adão, irmãos, à luz das Escrituras, ele nos trouxe filho, nos deu uma filiação e nos tornou co-herdeiro desse reinado. Olha que diferença. Paulo ele diz, irmãos, que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Cristo é aquele que nos liberta. Aleluia. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Adão, irmãos, trouxe miséria, Cristo trouxe bênção. Adão trouxe doença, Cristo nos trouxe saúde divina. Aleluia. Então ele nos libertou de tudo aquilo, irmãos, que a palavra nos mostra como maldição. Se você observar, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 17, a palavra nos mostra Deus entregando a sentença ao homem por causa da sua desobediência. Dizendo: Adão, rapaz, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Não é por minha causa, não é por tua causa. Eu te entreguei a autoridade sobre todas essas coisas. Amém. Aleluia. A palavra diz que, o salmista diz que os céus é o céu do Senhor e a terra ele deu aos homens e aos seus filhos. Nós não podemos, irmãos, colocar a responsabilidade daquilo que acontece aqui na terra em Deus. Não foi em vão, irmãos, que Jesus instruiu os seus discípulos a orar dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Jesus estava revelando, irmãos, para aqueles homens que aquilo que acontecia aqui na terra, Deus não tinha nada a ver. Aleluia. Diga assim: doença não vem de Deus. Morte não vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que o ladrão, se referindo ao diabo,
veio para roubar, matar e destruir. Aleluia. Jesus veio para quê? Vida e abundância. Aleluia. Um veio para nos prender e nos destruir. Eita, meu Deus do céu. Outro veio para nos libertar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. A primeira mensagem, irmão, celestial acerca do nascimento de Jesus, acerca da vontade de Deus, se você observar, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quando os anjos aparecem para os pastores de ovelha. E começa a dizer a eles que o Salvador do povo de Israel tinha acabado de nascer. E naquele diálogo entre o ser celestial e aqueles homens, de repente, a palavra diz que uma milícia no céu, de anjos começaram a cantar. Eita, meu Deus do céu. Glórias ao Deus nas mais altas alturas. E paz na terra entre os homens. Paz na terra entre os homens. A quem ele, é eu que quero? A quem ele quer bem. Você acha, irmãos, que doença e enfermidade no seu corpo é algo bom? Miséria é algo bom? Morte é algo bom? Por isso que eu e você fomos criados com um organismo que trabalha contra essas coisas. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, irmãos, criou um homem para ir de encontro àquilo que não é dele. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, que às vezes quando as pessoas mentem, elas ficam com a consciência pesada. Não é porque é crente não, irmão, no mundo também. Porque essa não é a natureza do Pai. Isso não tem nada a ver com Deus. Ninguém gosta de cativeiro. Quem é que gosta de cativeiro? Agora pergunta o homem se ele não gosta de liberdade. Aleluia. E o homem lá fora, irmãos, ele não está liberto. Ele é prisioneiro do pecado. Quem está liberto sou eu e você. Mesmo estando nesse reino, mesmo a palavra nos dizendo que nós somos servos do Senhor, Ele nos deu o direito de escolha em Cristo Jesus. Hoje você não é prisioneiro. Na verdade, Ele te deu uma patente maior. Você não é escravo, irmão. Você hoje é filho. Amém. Aleluia. Aleluia. Você é filho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra aqui comigo, irmãos. Isso. No livro de 1 João, no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Verso 14 e verso 15. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Amém? Observe que o apóstolo João, nessa passagem, ele fala sobre uma confiança. Uma confiança em algo que ele conhecia que iria pedir. Ele diz, essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por exemplo, irmãos, imagine uma pessoa enferma, com um desejo de provar daquilo que ela tem por direito conquistado em Cristo Jesus, que é saúde. Mas a falta de conhecimento, irmãos, limitando a vida dessa pessoa em um momento de oração. A tal ponto de surgir
inúmeras interrogações em sua cabeça. Será que Deus quer me curar? Será que é da vontade dele realmente? Ou ele está tratando com a minha vida? Essas interrogações, irmãos, existem pela falta de conhecimento. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele próprio. E a palavra nos diz: se o Filho vos libertar, se a verdade vos libertar, ele é o verbo. Ele é quem nos liberta. O conhecimento, irmãos, da verdade nos aproxima dele. Porque ele é o nosso libertador. A palavra nos mostra, irmãos, que no ano do jubileu, era interessante. Quando uma pessoa ela não tinha condições de pagar a sua dívida, a palavra nos diz que ela se tornava escrava para trabalhar quem ela devia, juntamente com a sua família, como forma de pagamento. E isso acontecia muito quando era um judeu para com outro. Mas quando um judeu devia a um estrangeiro que não tinha nada a ver com a aliança e com o povo de Israel, mas estava naquele convívio constante, a palavra nos diz que quando chegava o tempo do jubileu, esse judeu ele tinha o direito de ser resgatado por um familiar. Onde o familiar ia para aquela pessoa que ele devia, puxava o papelzinho com a caneta, e ia ver quanto tempo faltava para ele pagar aquela dívida. Podia ser 20, 10, 5 anos. O familiar tirava do bolso, pagava esse restante de tempo e dava direito dele ser liberto. E a palavra nos mostra, irmãos, que nessa época tudo era restaurado. Ninguém podia semear na terra, ninguém podia colher da terra. Todos em Israel dependiam completamente da provisão do Senhor. Quem tinha terra era restaurado, quem tinha perdido o animal era restaurado. Aquele que não estava sem nada há muitos anos, eu acho que ele ficava numa expectativa parecendo do jubileu, hein? Tá chegando, falta 3, falta 2, falta 1. Meu Deus, quando chegava esse dia, eu acho que era o primeiro para ele correr na rua e dizer: ô fulano, traz o que é meu. Porque era um tempo de restauração e libertação no meio do povo de Deus. E com Cristo Jesus, irmãos, não é diferente. A palavra nos mostra que a lei, ela era sombra. Ela não era a imagem real das coisas. Por isso que a lei e os sacrifícios que eram realizados na velha aliança, eles não tinham capacidade de purificar e aperfeiçoar aqueles que ofereciam os sacrifícios. Por isso que todos os dias em Israel tinha morte de animal. E uma vez por ano era exatamente o sacrifício de expiação que o sumo sacerdote fazia. Mas isso não resolvia, irmãos, o problema do pecado de uma forma definitiva sobre a humanidade. Tanto para livrar o homem dessa condição, e também para tirar dele os efeitos da maldição que estava sobre a terra. Porque a palavra nos mostra, irmãos, que quando o homem ele não conseguia mesmo, pela sua incapacidade, pela natureza pecaminosa que existia nele, de cumprir todos os preceitos da lei, a maldição, irmãos, por causa disso, ela tinha legalidade de tocar nele fisicamente, de tocar nele materialmente, com enfermidades e doenças, e com miséria. Mas chegou, irmãos, o tempo da plenitude. O tempo que Deus tinha reservado. Ninguém sabia. Ele não revelou a ninguém acerca desse tempo. Um tempo, irmãos, de uma justiça definitiva. A qual eu e você, irmãos, somos chamados de nobres desse reino. A qual eu e você, irmãos, estamos assentados juntamente com Ele. Aleluia. Aleluia. Não é no banquinho, é no trono, meu irmão. Aleluia. Você está no trono, sentado juntamente com Cristo, ao lado do Pai. Sabe?
Deus ele nos colocou juntamente com Cristo nessa libertação e restauração da nossa vida. É um posicionamento privilegiado. Nós devemos olhar, irmãos, as circunstâncias que se levantam contra nós, não é de frente não, é de cima para baixo. Porque você está lá, meu irmão, você não está aqui. Aleluia. Por isso que quando Cristo, ele destruiu em seu corpo o escrito de dívida e nos levou para junto do Pai pela fé. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você, irmãos, mudamos a posição de servos para rei, com um propósito de juntamente com ele, e a palavra nos diz isso, julgar nações, julgar povos, julgar tribos. Você e eu estamos em uma posição privilegiada. Enquanto o povo de Israel espera o seu reinado, você já está reinando. Aleluia. Enquanto o povo de Israel, irmãos, espera a sua libertação, você já está liberto. Aleluia. Eita. Aleluia. A palavra nos mostra que a velha aliança, irmãos, ela veio apenas com um propósito de revelar ao homem a condição que ele se encontrava, por causa do pecado. Despertando na consciência dele, que se ele observasse os preceitos da lei, as bênçãos lhe acompanhavam. Não porque Deus não queria abençoá-lo. Nunca foi, irmãos, do propósito de Moisés e muito menos de Deus, fazer com que a maldição tocasse no homem. Isso não existe nas Escrituras. Isso foi uma consequência por causa da desobediência de Adão. A transgressão dele ultrapassar a ordem estabelecida por Deus. Aleluia. E a lei não teve força suficiente, irmãos, para nos tirar dessa condenação. Mas a graça teve. A graça é outro assunto. A palavra nos mostra que quando Cristo se tornou um conosco e se assentou juntamente com o Pai, ele se tornou o consumador da nossa fé. E aquilo que era difícil para nós alcançarmos na velha aliança, pela nossa incapacidade natural, aleluia, na espiritual, ele nos deu as condições, irmãos, de chamarmos pela fé. Aleluia. O homem na velha aliança era incapaz de se aproximar de Deus. O homem na nova aliança tem toda a liberdade de chamar até ele de pai. Na velha aliança, irmãos, nós morremos e estamos presos. Na nova, nós vivemos. Aleluia. E somos libertos. O apóstolo Paulo fala que na velha aliança era o ministério da morte. Na nova aliança, eita Deus, é o ministério da vida. Por isso que Paulo ele diz em Gálatas capítulo 5, verso 1, que nós não podemos mais nos submeter a jugo de escravidão. Nós não podemos aceitar aquilo que o século grita nos nossos ouvidos diariamente, para querer nos pressionar com doenças, enfermidades, com miséria. Nós devemos nos posicionar e nunca abaixar a nossa cabeça, irmãos. Porque quando nós abaixamos as nossas cabeças, a coroa cai. Aleluia. Não olha para quem está debaixo do teu pé. Não dá oportunidade a ele de você baixar a cabeça, ele dá um tapa e a coroa cair. Não. Você já viu a rainha da Inglaterra? Pode estar doendo como for, mas ela fica assim, ó. Ela foi treinada, irmãos, desde pequena a se comportar dessa forma. Por causa da posição, ela tem a consciência da posição que ela se encontra.
Pode estar doendo, pode estar apertada as roupas, pode dar calo no pé, mas ela está assim para os súditos. Aleluia. Quando as circunstâncias, irmãos, bater na tua porta, te lembra que além de você estar livre, você está em uma posição que deve fazer ha, 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 ha. Eita lá. No tempo da graça, irmãos, a palavra nos diz que em vez de pranto, veste de louvor. Aleluia. Em vez de cinzas, óleo de alegria. E ainda mais, o Senhor diz que em Cristo nós somos carvalhos de justiça. Essa árvore aguenta pressão. Ei, você foi criado, irmão, para aguentar pressão. E quando você não aguentar, a palavra diz que Deus dá o escape. Porque a pressão não vai além das suas forças. Aleluia. Aleluia. Ei, porque aquele que pagou o preço e nos libertou da dívida, ele não aceita mais isso não, irmão. Ele já sofreu o que tinha para sofrer. Tem uma música, o louvor, por favor. Se lembra daquela música? Ele nos libertou do império das trevas. Você quer se alegrar nessa noite? Aleluia. Hitler. Você pode se levantar? Diga assim, eu sou livre. Aleluia. Escravidão nunca mais, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu sabe essa música? Ele nos libertou do império das trevas. Eita lá, vamos ficar por aqui. Vai se organizar lá acima. Essa música começa, celebremos, olha o que ela diz. Celebremos a vitória conquistada por Jesus. Qual é a vitória, irmãos? A nossa libertação. Aleluia. E aquilo que era nosso, irmãos, que foi tomado. A palavra diz, olha. Fica assim mesmo. A palavra diz. É interessante, né? O salmista diz que o valente apanhou na casa dele. Quem era o valente? Satanás. Quando ele pensou que tinha destruído o plano de Deus, que ele tinha estabelecido em Cristo Jesus acerca da redenção, do nosso resgate, eu acho que ele estava lá no inferno juntamente com a coja dele dançando. E a palavra diz, irmãos, que alguém foi lá e tomou a chave de suas mãos. Ei, rapaz, naturalmente, é um pouco difícil de compreender, né? O dono da própria casa apanhar dentro dela. E o interessante é que o nosso Senhor não foi egoísta. Cadê o negócio? Segura. Não foi egoísta. Certa vez ele perguntou aos seus discípulos, olha, o que é que o povo diz ao meu respeito? Mas chega a dar vontade de dançar. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha, um disse que tu és o profeta, Elias, isso, aquilo, outro. Aí ele pergunta, e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? E Pedro ousado diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ó Pedro, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Eita, Deus maravilhoso. E o interessante é que a palavra nos mostra, irmãos, que Jesus, além de ser o fundamento, ele é o construtor dessa igreja e o cabeça dela. Eita lá. Aí a palavra nos mostra, irmãos, que Jesus toma a chave dos infernos e a atitude que ele tem é uma atitude humilde, não ser egoísta. Ele chega para Pedro e diz, olha, toma essas chaves aqui, o que tu desligar aqui na terra, será desligado no céu. O que tu ligares aqui na terra, será ligado no céu. Então isso me leva a entender, irmãos, quando Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês orarem, digam assim,
seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, irmãos, aonde você vê doença, qual é a vontade que tem lá? Você impõe as mãos sobre as pessoas, irmãos. Ei, aquela vontade que existe lá em cima. Aleluia. Uma intervenção divina vai acontecer. Aleluia. Se você vê alguém, irmãos, com a despensa vazia, eita lá. Você olha. Qual foi a vontade que foi estabelecida lá no céu? Aleluia. Sabe, a palavra nos diz, irmãos, que o Deus da paz, em Cristo Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ei, toda sorte de bênção. Aleluia. Vamos dançar um pouquinho? Aleluia. Vai, louvor.